Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de bioquímica. Hoje nós vamos falar a respeito das enzimas. Vamos falar a respeito da atividade enzimática, dos inibidores enzimáticos que servirão para regular as atividades das nossas enzimas. Então vamos começar definindo. As enzimas, elas são proteínas especializadas, né? Então nós estamos estudando proteínas, né? Então as proteínas especializadas em uma atividade, né, que vão desempenhar um papel dinâmico no nosso organismo, né? Então, enzimas são proteínas especializadas que têm como a função, né, acelerar as reações químicas do nosso organismo, sem alterar a constante de equilíbrio da reação. Então, esse vai ser um papel muito importante, né, para que a gente faça toda a nossa manutenção homeostática, para que todas as reações aconteçam de maneira adequada. Nós vamos precisar das enzimas, que vão ser para nós, então, os chamados catalisadores bioquímicos. Em se tratando, né, de estrutura tridimensional de proteína, como nós já falamos, as enzimas que ocupam papel dinâmico vão ser estruturas globulares. Então, elas ocupam o papel, né, sendo estruturas globulares. Bom, se nós não tivéssemos enzimas, né, então vamos imaginar uma estrutura, um sistema biológico sem enzima como mediador de reações químicas. Sem enzimas, nós precisaríamos de uma energia de ativação muito grande. Então, nós precisaríamos de muita energia de ativação, muito calor, por exemplo, né? E as reações químicas seriam reações químicas não reguladas, porque as estruturas enzimáticas vão nos permitir regular as atividades. Se nós tivéssemos apenas um fornecimento grande de energia sem as enzimas, as reações químicas aconteceriam até consumir todos os produtos, virando todos os substratos, né, virando determinados produtos, e nós teríamos então isso de forma não regulada, apenas reações químicas acontecendo com com intenso fornecimento de energia. E as enzimas, né, então com a presença das enzimas, nós vamos ter, né, o consumo dos reagentes de uma forma a demandar menos energia para este processo, e nós vamos obter os produtos aí, né, produtos das nossas reações de forma coordenada, de forma regulada, né? Então isso vai permitir que a gente coordene a reação, que a gente demande uma menor energia de ativação em uma reação química, em um processo de transformação química no nosso organismo. Então, as enzimas, né, elas vão fazer a atividade de forma coordenada, demandando menos energia para que um processo aconteça de forma regulada e adequada, né, às condições do sistema biológico. Falando um pouquinho, né, de sítio ativo, então o sítio ativo de uma reação química, né, encontra-se aqui numa determinada estrutura, né, da composição tridimensional de uma proteína. Então, como eu disse para vocês, as enzimas são estruturas proteicas em estrutura tridimensional, terciária ou quaternária, né? Então, existem enzimas que são estrutura terciária, existem enzimas que são estruturas quaternárias, né, de proteínas. Aqui nós temos, né, como se essas bolinhas representassem os aminoácidos, né, então uma estrutura tridimensional de proteína, aonde numa dada região nós vamos ter a região onde a reação química ocorre, né? Então nós vamos ter aqui aonde vai acontecer a reação química, o centro ativo da reação química, o sítio ativo, aonde as transformações químicas vão acontecer. Então, isso é chamado de sítio ativo ou centro ativo. Okay? Então, essa estrutura é onde a reação química de fato vai acontecer. O restante da estrutura, né, é o que está dando suporte, né, de estrutura tridimensional para formar este cantinho aqui onde as reações vão acontecer, que é chamado então de sítio ativo ou sítio catalítico. Também vocês podem ver com este nome. Okay? Então, a reação química vai se dar, né, por meio do substrato se ligando, né, na região. Aqui uma representação um pouco mais lúdica, né, da estrutura da enzima, onde nós temos aqui uma boquinha, né, aonde um determinado substrato vai se ligar, sofrer transformação e então liberar o produto desta reação química. Tá?
As enzimas, elas possuem uma especificidade muito grande com relação ao substrato a qual vão se ligar. Então, vai existir uma ligação chamada de ligação enzima-substrato, e cada enzima é extremamente específica para se ligar num dado substrato. E esta ligação, ela vai precisar de um encaixe muito preciso. Então, nos primeiros, estudos a respeito da estrutura enzimática, como sabia-se, que então nós tínhamos uma enzima específica para ligação em cada tipo de molécula que vai sofrer transformação no nosso organismo, nós tivemos uma primeira proposta, desta estrutura feita por Emil Fischer, que na década de 1950 ele propôs que o modelo, seria o modelo chave-fechadura, ou seja, nós tínhamos a enzima e nós tínhamos o substrato encaixando certinho aqui na estrutura da enzima, o que daria uma impressão um pouco mais estática da estrutura da enzima e do substrato. Ao estudar um pouco mais, as questões de estrutura química, do modelo da proteína, da estrutura de proteína, como atividade enzimática, atividade catalítica, na década de 1970, Daniel Kosland, ele propôs o modelo, mas com um nome um pouco diferente para conceituar melhor, com o modelo de encaixe induzido. O que significa isso? Significa que a enzima, de fato, ela é extremamente específica ao substrato que vai se ligar, mas quando tem uma aproximação química da enzima com o seu substrato, ela tem uma atração por ele. Então, essa atração química faz com que, à medida em que os elementos químicos da enzima vão se ligando aos elementos químicos do substrato, eles vão se moldando. Então, vai acontecendo um processo de moldagem da enzima ao redor do seu substrato. E aí, formou, então, o complexo enzima-substrato por meio dessa moldagem deste encaixe. Por isso, então, a proposta de descrição do modelo de Kosland ficou melhor do que a proposta de modelo proposta por Fischer, porque Fischer, o modelo chave-fechadura dá a impressão em que a enzima é uma coisa dura, estática, aonde vai encaixar o substrato, como se tudo isso fosse muito estático. E no modelo proposto por Kosland, já ele propõe essa coisa onde eu tenho um movimento da molécula. Então, eu tenho uma moldagem da enzima quando ela se encontra com o substrato para haver a ligação enzima-substrato. Então, hoje, o modelo que nós vamos considerar como modelo para explicar o encaixe da enzima com seu substrato é o modelo de encaixe induzido, proposto por Kosland. A relação de formação do processo de formação da enzima com o seu substrato vai gerar um momento onde a enzima vai estar ligada ao seu substrato. Então, nós vamos chamar isso de complexo enzima-substrato. Então, nós temos a enzima, o substrato, que estão separados, a partir do momento em que a enzima se atrai aí por esse encaixe induzido com relação ao seu substrato, ela forma um complexo chamado complexo enzima-substrato. E neste momento, nós vamos ter a transformação do substrato no que é função daquela enzima, então, transformar. E aí nós vamos ter a liberação da enzima e do produto. Então, o produto é o substrato transformado pela ação da enzima. Então, quando nós falamos um pouco da propriedade das enzimas, então as enzimas, elas diferem dos catalisadores químicos que nós temos, por exemplo, lá no laboratório de química, onde muitas das vezes para que uma reação química aconteça, nós colocamos, algum tipo de elemento, às vezes um metal, às vezes uma propriedade física, como indução por luz ou coisa assim, nós vamos induzir uma reação química a acontecer. Só que o que acontece nestes catalisadores químicos lá no laboratório, nós vamos ter a reação acontecendo de forma a coloquei o substrato da reação, coloquei um catalisador, nós vamos ter a transformação de todo o substrato em produto e fim da reação. Nas enzimas, nos processos biológicos, nós vamos ter uma ação um pouco mais coordenada, um pouco mais regulada. Então,
As enzimas, né, são catalisadores bioquímicos que vão diferir dos catalisadores químicos normais que nós vamos ter lá em bancada pelos seguintes aspectos. As velocidades de reação, né, dessas reações químicas em laboratório, elas são mais elevadas, né? Então, ou seja, coloquei um produto, um substrato, em contato com o seu catalisador, vai virar tudo produto à medida que eu der condições para isso, né? As condições das enzimas são condições mais suaves de reação, né? Então, são reações que vão, né, fazendo os processos químicos acontecerem de maneira mais suave. As enzimas possuem especificidade reacional elevada. Não basta eu ter uma enzima que trabalha com uma molécula que tem ali uma molécula parecida e ela vai fazer a reação. Não, a enzima não confunde o seu substrato. Então, ela é extremamente específica. Então, ela tem uma especificidade reacional muito grande, muito elevada, né, para uma transformação química. Muitas das vezes, nós temos uma molécula que tem, às vezes, uma hidroxila, um OH, virado para a esquerda e na outra a gente tem a molécula virada para a direita. A enzima é tão específica que ela só vai reconhecer aquela que é, por exemplo, virada para a esquerda e não reconhece aquela que tem o OH virado para a direita. Tamanha especificidade reacional, o que permite, né, que a gente regule essas funções e tenhamos uma enzima específica para cada um dos substratos que vamos precisar transformar. E outra coisa que a gente consegue fazer também com as enzimas é o processo de regulação da reação. Então, é possível regular a velocidade das reações, fato esse que nós vamos estudar um pouco mais à frente, tá? Nós vamos estudar essas regulações de reação, mas nesse momento eu quero somente, né, que vocês entendam que essas estruturas bioquímicas, que são as enzimas, esses catalisadores bioquímicos, serão passíveis de regulação. Então, nós vamos conseguir regular as atividades destes fatores. Okay? Quanto à nomenclatura das enzimas, né? Então, as enzimas elas vão receber nomenclaturas, né? Então, as enzimas elas são classificadas com base nas reações que catalisam. Então, nós vamos ter o nome do substrato mais o sufixo ase. Então, como exemplo aqui, uma enzima que faz a hidrólise da ureia. Né? Quem faz a hidrólise da ureia é uma enzima chamada urease. Né? Então, o nominho do substrato que ela vai fazer a reação, que é a ureia, né? Então, urea, né? E somado com o sufixo ase. Então, urease é o nome da enzima que faz a hidrólise da ureia. Então, sempre que a gente falar de enzima, vocês vão ver que o nome vai terminar com ase. Né? Então, essa é característica aí de enzimas. Okay? Bom, com relação então às propriedades enzimáticas. As enzimas, elas vão diferir dos catalisadores químicos em diferentes aspectos. Ou seja, a velocidade de reação, a condição das reações mais suaves, a especificidade reacional elevada e a regulação da reação, como nós já falamos. Tá? Então, né, esses são os aspectos muito importantes. Para isso, nós vamos ter então classes enzimáticas. Então, nós vamos ter uma classificação internacional das enzimas. Tá? Nesse slide, vocês estão vendo a escrita tá, em português de Portugal. Tá? Eu peguei essa classificação internacional, aí ele está traduzido aí em português de Portugal. Okay? Então, nós vamos ter as classes enzimáticas, que são 1, as oxidorredutases, 2, as transferases, 3, as hidrolases, as liases, as isomerases e as ligases. Que funções que elas realizam, né? As oxirredutases vão fazer transferência de elétrons, né? Então, nós vamos ver já numa figura. As transferases vão fazer reações de transferências de grupos químicos. As hidrolases vão realizar reações de hidrólise, transferências de grupo funcional para a água. As liases vão fazer a adição de grupos em duplas ligações ou gerar duplas ligações por remoção de grupos. Então, as liases estão envolvidas aí com duplas ligações, desfazendo ou fazendo duplas ligações. As isomerases são aquelas que vão transferir grupos químicos dentro da própria molécula, mudando a isomeria, ou seja, não entra nem sai nada de fora nem para fora. A própria molécula vai formar um desenho químico diferente, induzido por uma enzima, ou seja, vai mudar um pouco os átomos de posição.
Tá? Então, essas são chamadas de isomerases. E nós temos as ligases, que vão promover reações químicas de ligação, né? Então, através de reações de condensação acopladas geralmente à hidrólise de molécula de energia, tá? De ATP. Pessoal, aqui é ATP, tá? Não APT. ATP, né? Molécula de energia. E aí nós temos aqui alguns exemplos de reação. Tá? Então, nós temos óxido redutase, né? O que ela realiza? Transferência, né? Processo de óxido redução. O que é óxido redução? Né? A molécula que vai receber o elétron vai ficar no estado reduzido e a molécula que perde o elétron fica como estado oxidado. Por isso, a enzima se chama óxido redutase. Alguém vai ser oxidado e alguém vai ser reduzido. Então, aqui nesse exemplo, né, a moléculazinha A está tirando, né, o elétron dela por meio da molécula de hidrogênio. Então, nós estamos tirando esse hidrogênio e transferindo para a molécula B. Então, a molécula A ficou oxidada e a molécula B ficou reduzida. As transferases são aquelas que vão transferir grupos químicos, né? Então, nós estamos vendo esse grupinho químico, né? Supondo um grupinho químico, está sendo transferido aqui para esta outra molécula. Então, essa perdeu o grupo químico e essa ganhou, né? Por meio de uma enzima transferase que transferiu o grupo químico de uma molécula a outra. As hidrolases, né? Que vão promover reações por meio, né, da água. Aqui, por exemplo, uma reação de hidrólise, onde a água entra, rompe a ligação e forma aí, por exemplo, duas moléculas. As liases, que são aquelas que vão gerar ou desfazer duplas ligações. Aqui no nosso exemplo, ela está desfazendo. Então, nós temos uma dupla ligação, vamos ter a entrada de um grupo químico que vai então desfazer a dupla ligação. As isomerases são aquelas que vão, então, deslocar grupos químicos dentro da própria estrutura molecular, modificando um pouco a configuração, né? Então, aqui nós vemos que esses risquinhos estão virados para cá, depois nós temos um que vira para o outro lado, né? Então, nós vamos transformar uma molécula num isômero dela, né? Ou seja, é somente a modificação de posição, de geometria da estrutura, sem alterar quais são os átomos que compõem. E as ligases, que são aquelas que vão promover ligação química entre moléculas, né? Então, uma molécula se liga com a outra. Geralmente, em reações de ligases, nós vamos ter aí a demanda de energia, de ATP, né? O fornecimento energético para que este processo aconteça. Então, a atividade enzimática vai acontecer no sítio ativo, né? Então, acontecendo no sítio ativo, nós vamos ter essa estrutura de sítio ativo. O que ela tem, né, nessa estrutura que faz com que as reações químicas ali aconteçam, né? Então, nós vamos ter, né, ali os resíduos de aminoácidos diretamente envolvidos na reação. Então, em toda a estrutura tridimensional, nós vamos ter os aminoácidos que vão fazer uma série de interações, como nós já vimos em estrutura de proteínas, que vão dar, né, a estrutura tridimensional, que vão dar o modelo, né, o desenho tridimensional de uma dada enzima. E nós vamos ter, alocando ali na estrutura, uma região onde os aminoácidos que fizeram uma interação naquele ponto vão estar diretamente relacionados, né, com formar o meio reacional, meio químico reacional específico para que a reação química aconteça naquele ponto. Esse sítio ativo, né, ele vai ocupar uma parte relativamente pequena do volume total da enzima, né? Então, nós temos boa parte da estrutura enzimática, né, servindo como um arcabouço para a estrutura, vamos lembrar aqui, né? Então, nós temos aqui boa parte da estrutura proteica da enzima está formando, na verdade, ali o arcabouço da estrutura para acomodar o sítio ativo que se localiza ali numa região relativamente pequena, na proporção, né, da estrutura tridimensional da nossa enzima. Tá? Trata-se de uma entidade tridimensional, como eu disse para vocês, a estrutura, né, das enzimas são estruturas terciárias ou quaternárias, estruturas globulares, né? Então, estruturas globulares, nós temos 3 dimensões de estrutura.
corresponde geralmente a uma cavidade na molécula da enzima com um ambiente químico muito próprio, como eu disse para vocês, é ali que nós vamos ter toda a condição química para que a reação química aconteça, para que a transformação bioquímica naquela dada molécula ocorra, e o substrato ele entra no sítio ativo e vai se ligar à enzima através de interações fracas, não covalentes. Isso é muito importante. Por quê? Porque se as reações químicas forem fortes, nós vamos ter essas reações químicas acontecendo de forma permanente. E a gente não quer isso, a gente quer que o substrato se ligue à enzima, se transforme e saia como produto final. E a enzima, né, esteja íntegra para se ligar novamente a uma outra molécula, transformar e liberar. Né? Então, nós não podemos consumir a enzima no processo. Então, ela não pode sofrer uma ligação com o substrato permanente, uma ligação forte. Por quê? Porque se ela se ligar conforme com o seu substrato de forma muito forte, nós vamos ter o quê? Uma ligação permanente, acabou a enzima e não tem produto, porque ficou ali um complexo da enzima com aquele substrato, de forma que não formou nada, formou a molécula se perdeu ali. Né? Então, nós temos que ter uma relação do substrato com a enzima de forma que a ligação seja fraca, promova a modificação e solte na forma de produto, de forma que ela não seja consumida nesse processo. A enzima, após terminar, né, a ligação do complexo enzima-substrato, né, lembrando aqui um pouquinho, depois que ela forma, né, o complexo enzima-substrato, nós vamos ter a liberação da enzima e do produto. Então, a enzima tem que estar pronta para quê? Para se ligar novamente a um substrato e fazer a reação química novamente. A enzima nunca vai acabar? Ela vai ficar aí para sempre? Não, as enzimas elas têm um tempo de meia-vida. Claro que há um desgaste, são moléculas químicas fazendo reações químicas. Então, tem momentos que nós vamos ter um desgaste dessa estrutura proteica. Neste momento, essa enzima vai ser degradada pela própria célula e ativada, né, lá no nosso material genético, né, ao processo de transcrição e tradução, produzindo uma nova enzima. Então, essa, né, é a característica aí da enzima, tá? Então, o substrato entra no sítio ativo, se liga à enzima através de interações fracas, não covalentes, e aí libera a enzima para fazer uma nova reação e o substrato, né, se transformou em produto e vai seguir aí para a sua função. Às vezes é servir de substrato para uma próxima enzima ou às vezes já é, né, o produto que será utilizado pela nossa célula como produto final aí de um processo, ok? Bom, então essas são as noções básicas sobre a enzima. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.